Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 15ª aula de Arquitetura e Organização de Computadores. O que nós aprendemos na última aula? Nós aprendemos sobre placa de vídeo e focamos nos conectores de vídeo, onde aprendemos que há diversos tipos de conectores de vídeo no mercado e que a sua finalidade é conectar o sinal de vídeo de um dispositivo para outro. Então, hoje iremos iniciar o nosso estudo pela placa de rede. A placa de rede é um dispositivo que é bastante utilizado para conectar os computadores a uma rede de computadores. Nós vimos um pouquinho sobre este assunto na aula de redes de computadores, mas como ela faz parte de um componente da placa-mãe do seu computador, então eu decidi colocar na aula de arquitetura também. E hoje nós vamos realmente conhecer essa placa de rede, certo? Então, ela é um dispositivo que permite que computadores possam se comunicar, e esta comunicação pode ser via cabo, que pode ser um par trançado, e wireless, que é sem fio. Então, a função da placa de rede é preparar, enviar, receber e controlar os pacotes de dados para a rede. As placas de rede mais comuns em um computador são a do tipo PCI e podem ter taxas de transferência de 10, 100 ou 1000 megabits por segundo, as quais utilizam padrão Ethernet, que utilizam cabos par trançado para a comunicação. No caso, este tipo de placa de rede seria este aqui, certo? Esta placa de rede aqui utiliza cabo par trançado, que é aquele cabo azul que você provavelmente tem na sua casa. E nós temos também adaptadores de rede wireless, que com a presença cada vez maior da rede wireless, faz necessário conhecer os principais adaptadores que podem ser utilizados para este fim. E estes adaptadores podem funcionar com um ou mais adaptadores, como apresentados no quadro. Então aqui nós temos o padrão, a frequência e a velocidade de um adaptador de rede wireless. No caso, eles podem ter esse padrão aqui, 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n. E a frequência vai mudar de acordo com o seu padrão e a velocidade também, certo? Então, existem basicamente dois tipos de adaptadores de rede wireless que estão disponíveis. O primeiro deles é o adaptador de rede wireless USB, que para usá-la é necessário que o computador ou notebook em questão tenha uma porta do tipo USB. Então, esta imagem apresenta o adaptador de rede wireless USB. E nós temos também a placa de rede wireless, que é aquela avulsa. Geralmente utiliza um slot do tipo PCI convencional em desktops. Nós já aprendemos o que é um slot, que é aquele espaçamento que tem na placa-mãe para conectar uma placa. Pode ser uma memória, pode ser uma placa de rede, que no caso é o que a gente está trabalhando aqui, certo? Então, para utilização em laptops, são oferecidas através de um cartão PC Card ou Express Card. É importante lembrar que, ao adquirir uma placa de rede wireless, é necessário verificar o padrão de funcionamento dela, observando se ela é compatível com os demais dispositivos. E aqui eu tenho uma figura que apresenta a placa de rede wireless, certo? Ela tem essa antena para distribuir o sinal de rede. E nós temos os periféricos, certo? Eu sei que nós já vimos os conceitos de periféricos, nós já vimos que temos periféricos de entrada e saída ao mesmo tempo, mas aqui nesta aula nós vamos aprofundar este conhecimento, certo? Então, como nós já sabemos, nos dispositivos de entrada e saída, eles também podem ser chamados de I/O, que é uma sigla que representa estas duas palavras em inglês que são input e output, entrada e saída em inglês.
Então, os periféricos são responsáveis pela interação da máquina com o homem e por meio deles que os dados entram e saem do computador. Certo? Então, estes dispositivos de entrada têm a função de codificar os dados que entram no computador para que possam ser processados por ele. Os dispositivos de saída decodificam os dados para que o usuário possa entender o que está acontecendo, certo? Então, cabe salientar que existem tanto dispositivos de entrada como de saída e, nestes casos, sendo classificados como dispositivos de entrada e saída. Então, os principais periféricos de entrada são teclado, mouse, scanner. Os periféricos de saída, os mais comuns são monitor de vídeo, caixa de som, a impressora sozinha, certo, gente? Se ela for multifuncional, ela já não vai ser só de saída, ela vai ser de entrada e saída. Então, aqui, nós vamos iniciar pelo monitor, que é um dos periféricos mais utilizados, né? Ele é um dispositivo de saída de dados do computador que tem a função de transmitir ao usuário informação através de imagem. E essa imagem é mostrada na tela, é formada por pontos. E a qualidade desta imagem na tela está ligada diretamente a pixel e DPI. Mas o que seria um pixel e um DPI? Um pixel é a abreviatura de Picture Elements. Representando os pontos. E o DPI é uma sigla de dots per inch, que é pontos por polegada, certo? Serve basicamente para formar imagem na tela do monitor e representa a quantidade de pontos por polegada. E quanto maior, melhor a resolução. Então, a resolução da tela é o número de pixels distintos em cada dimensão que pode ser exibida. E aqui temos um exemplo disso. Ou seja, um monitor com a resolução de 1440 por 900 tem uma imagem mais nítida que um monitor de 800 por 600, pois o primeiro, no caso que tenha essa resolução, pode exibir imagens com 1.296.000 pixels, enquanto o segundo, que é este daqui, apenas 480 pixels. Então, outro fator importante é que as imagens que aparecem na tela do monitor são geradas por uma placa de vídeo presente no computador. Então, desta forma, a quantidade de cores e a resolução que o monitor pode apresentar depende também da capacidade desta placa. Então, atualmente, nós temos vários tipos de monitores que basicamente possuem 5 tecnologias. No caso, seria a CRT, LED, plasma e OLED, certo? Que são tecnologias que vamos aprofundar nas próximas aulas. Então, aqui eu tenho uma atividade para vocês, que eu quero que vocês me digam qual a função da placa de rede e falem um pouco sobre o pixel e DPI. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós vimos sobre a placa de rede, vimos a sua definição e vimos que possuem adaptadores de rede, né? Que no caso pode ser o adaptador de rede wireless. Vimos também os periféricos e iniciamos os periféricos com o monitor. E descobrimos que eles têm algumas tecnologias que serão vistas na próxima aula, certo? Serão aprofundados. Então, aqui nós temos as referências. Por hoje é só. Tenham um bom dia e até a próxima aula.